o navio de linha Titan da pré-indústria. Que os navios de guerra durante o longo século XVIII eram maravilhas da tecnologia e construção não é um ponto muito difícil de argumentar, mas muitas vezes, para demonstrar ainda mais esse ponto, documentários e programas de cinema juntam imagens impressionantes de poderosos navios navegando pelos mares abertos, enquanto nos bombardeiam com fatos aleatórios como quantas árvores foram usadas para construir o navio ou quantas milhas de corda foram usadas nele e coisas bobas assim. A intenção, claro, é deixar o público em êxtase com a magnitude desses navios, exceto que, sim, o estilo é certamente bastante impressionante. Eu não acho que realmente capta a incrível escala real dessas criações dentro de seu próprio contexto, sim, é interessante para nós, mas e as pessoas que estavam vivas na época? Quão impactantes eram esses navios para seus contemporâneos, tanto economicamente quanto psicologicamente? Bem, é exatamente isso que vou discutir hoje, porque, claro, enquanto todos nós sabemos que esses navios eram grandes, eu não acho que seja muito comum ter uma compreensão genuína de apenas como titanescos eles realmente eram em todos os aspectos, e agora, para fazer isso, estaremos olhando principalmente para o HMS Victory, principalmente por causa, é claro, da facilidade de acessar estatísticas sobre ela e também, é claro, por causa de sua reputação marcante. Embora certamente não fosse o maior navio de seu dia, nem mesmo o mais representativo, ela é certamente, como o navio de guerra mais antigo do mundo em comissão, um dos navios mais famosos que já navegaram, e ela será, eu acho, o navio mais famoso de todos os tempos, e ela será por essa razão, servirá como um bom ponto de referência para o conceito mais amplo sendo discutido aqui. Agora, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre a construção geral desses navios de linha, principalmente no interesse do tempo. No entanto, se esse processo te interessa, eu farei questão de incluir algumas fontes de informação na descrição abaixo. E agora, apenas para cobrir nossas bases, vamos passar por um resumo muito breve do HMS Victory. O navio Victory de Sua Majestade foi construído em 1759 e lançado em 1765. Ela é um navio de primeira linha da Marinha Real Britânica. Veja, a Marinha Real costumava categorizar seus navios em um sistema de classificação, dependendo de quantos canhões os navios carregavam, e a classificação de primeira linha era a maior dessas classes. No caso da Victory, ela carregava 104 canhões distribuídos em 3 convéses principais e abrigava uma tripulação de pouco mais de 800 homens. Embora tenha perdido a Guerra dos 7 Anos, ela participou da Guerra da Independência Americana no teatro europeu, e muito mais famosamente nas Guerras Napoleônicas, durante as quais foi o navio almirante do almirante Lord Nelson na Batalha de Trafalgar. Ela exigiu cerca de 6.000 árvores em sua construção, tinha 27 minas, 42 quilômetros de cordame, 42 quilômetros de linha, 2 toneladas de pregos de ferro e cobre, 6.500 metros quadrados de vela e tinha um deslocamento de 3.500 toneladas. Ela tem mais de 60 metros de altura e custou ao governo 63.176 em seu lançamento, o equivalente a 50 milhões hoje. Portanto, estatísticas impressionantes, mas inúteis sem contexto. Quero dizer, se eu tivesse dito a você que ela tinha um deslocamento de 4.000 toneladas em vez de 3.500 ou que ela tinha 48 metros de altura em vez de 71, quero dizer, a menos que você seja muito experiente em assuntos marítimos, você realmente teria notado alguma diferença ou teria alguma outra reação, além de, uau, esse é um número bem grande? Porque, quero dizer, eu sei que eu certamente não teria. Vivemos em um mundo onde um prédio de 60 metros de altura não é realmente grande coisa, onde 50 milhões de libras são uma gota no balde dos gastos militares. Essas são estatísticas interessantes, mas não são terrivelmente impactantes. Mas para os homens e mulheres que viram esses navios surgindo no horizonte, para quem eles eram o auge da modernidade e força militar, bem, essas estatísticas eram muito mais impressionantes. Então, para começar, da linha d'água ao mastro principal, o HMS Victory tem 62,5 metros de altura.
A Catedral de Portsmouth, o prédio mais alto daquela cidade de 1693 até 1969, tem 36,9 metros de altura. Então, quando você imagina a Victory em seu porto de origem, não imagine apenas um navio muito alto cercado por outros navios altos. Imagine subindo os degraus, os incontáveis degraus da catedral, subindo até o mais alto de seus campanários. E das alturas você olha para o mundo abaixo de você, para os trabalhadores da cidade em suas vidas diárias, e as milhas e milhas de campo verde ao redor. Você sente desta imensa altura como se pudesse alcançar os próprios céus desse lugar mais sagrado, onde apenas as nuvens ousam lançar sua sombra sobre você. O prédio mais alto de toda a cidade pelos últimos 100 anos. Mas então você volta seu olhar para as águas e percebe que está na sombra, mas não é uma nuvem que lança essa sombra sobre você. Porque se erguendo autoritariamente acima de você, os mastros dos grandes navios de guerra, essas construções monolíticas de guerra, eles olham para você, ficando mais altos até mesmo que o divino. Agora, excessivamente dramático, eu sei, mas eu queria transmitir o quão magnificamente altos os navios altos realmente eram. Porque enquanto ler a mesma altura estatística hoje pode não parecer tão terrivelmente impressionante, quando você leva essa estatística dentro de seu próprio contexto, comparando-a com outras estruturas da época, com outros padrões da época, elas se tornam na mente muito maiores. Outra boa medida em luz similar talvez seja o custo desses navios. Novamente, o HMS Victory custou 63.176 libras, agora vale aproximadamente 50 milhões de libras. Mas 50 milhões em um mundo de porta-aviões, custando bilhões e bilhões de libras, não parece muito, não é mesmo? Mas não é tão simples assim. Veja, comparações históricas da economia não são tão simples quanto apenas calcular as taxas de inflação ao longo do tempo. Não apenas a moeda muda ao longo do tempo, mas é claro que as economias inteiras também. A natureza da economia muda, torna-se mais eficiente. As pessoas se tornam proporcionalmente mais ricas do que seus ancestrais. O poder de compra aumenta. Agora, isso poderia ser um projeto inteiro por si só, mas basta dizer que enquanto a vitória custou ao governo apenas 60 mil libras, o produto interno bruto de toda a nação, o que significa efetivamente a produção econômica total de todo o país, era naquela época apenas 89 milhões de libras. O custo do HMS Victory foi de 0,07% do PIB total. E talvez, se essa figura não te impressionar completamente, ela também representava 1% inteiro de toda a economia de defesa da nação. Então vamos comparar isso talvez com alguns números modernos para ajudar a entender um pouco mais o quão significativo isso realmente foi. A construção do HMS Queen Elizabeth, o novo superporta-aviões da nação e o maior navio já construído pela Marinha Real, custou aproximadamente 0,107% do PIB, se meus números estiverem corretos aqui. Comissionado em 1985, o HMS Ark Royal, um porta-aviões leve, era o maior do mundo. Isso foi cerca de 0,09% do PIB. Indo para os Estados Unidos, o USS Abraham Lincoln custou cerca de 0,05% do PIB americano, e o novíssimo USS Gerald R. Ford, com um valor impressionante de 13 bilhões de dólares para construir esse navio, foi cerca de 0,067% do PIB. Portanto, os números são semelhantes, pelo menos em termos gerais, e pode ser seguro dizer que o custo econômico geral para construir os maiores navios da linha, sendo os primeiros, bem, eles eram de alguma forma comparáveis ao custo de um porta-aviões para a economia moderna. A grande diferença? Bem, atualmente existem 20 porta-aviões de todos os tamanhos, de super porta-aviões a porta-aviões leves, em todo o mundo. Comparativamente, ao final das guerras napoleônicas, a Marinha Real sozinha tinha 7 navios de primeira classe, 8 de segunda classe, que eram apenas um pouco menores que os de primeira classe. E, sim,
cerca de 103 de terceira classe que geralmente tinham entre 64 e 80 canhões distribuídos em 2 conveses de artilharia. Então, quando você diz que a marinha era a parede de madeira que defendia a Inglaterra de ataques, quando você diz que a Inglaterra gastou muito dinheiro e esforço em sua marinha, bem, é melhor acreditar nisso. Mas talvez isso ainda não seja suficiente para lhe dar uma noção adequada de quão incríveis esses navios eram. Então vamos discutir brevemente a tripulação. O HMS Victory tinha uma tripulação de pouco mais de 800 homens, um número grande com certeza, especialmente quando você considera que a população total de Portsmouth, a casa da Marinha Real, era em 1801 cerca de 32 mil. Isso significa que se o Victory voltasse para casa um dia, toda a sua tripulação representaria cerca de 2,5% da população total da cidade. E essa é a tripulação de um único navio em Portsmouth. Agora, é claro, nunca seria o caso de toda a tripulação de um navio ser deixada em terra de uma só vez, mas ainda assim, dá uma ideia de quão grande realmente é o número de 800 pessoas, muito maior, proporcionalmente falando, do que o complemento comparável do HMS Queen Elizabeth. Para a população moderna da cidade de Portsmouth, de 200 mil. Então, novamente, quando dizem que essas comunidades costeiras eram cidades da Marinha Real, de maneira alguma é um exagero. 2,5% de toda a população da cidade era composta pela tripulação de um único navio. Novamente em Portsmouth. Finalmente, acredito que chegamos à parte divertida. Armamento. Armas. O poder de fogo desses navios é visível. E isso, eu acho, é de longe a figura mais impressionante de todas, especialmente para nós, estudantes de História Militar. Agora, é claro, enquanto marinheiros e fuzileiros navais, a bordo desses navios teriam mosquetaria variada, todos nós sabemos que esses não são o verdadeiro poder de fogo de um navio alto. Oh, não. Seria o canhão. Armas massivas que lançariam terríveis salvas de 12, 24, até 32 libras de pesadas balas de chumbo redondas nos cascos inimigos. Quando discutimos o peso, o choque dessas explosões, novamente, fazemos isso com um senso de admiração, mas uma imperfeita. Veja, para entender melhor o quão imensamente armados e poderosos esses navies eram, acho que pode ser realmente útil compará-los aos exércitos da época. Um exército inteiro para um navio parece uma boa comparação, certo? Bem, na Batalha de Waterloo, o exército aliado, sob o comando de Wellington, tinha um total de 157 canhões com sua força de 68 mil homens. Destes, 60 desses canhões. Havia canhões de 9 libras e o resto eram armas menores, como canhões de 6 libras, obuses e afins. Comparativamente, Napoleão, sempre fã de sua grande bateria, comandava 246 peças de artilharia com seu exército de 73 mil, e isso traz o número total de canhões em Waterloo para cerca de 403 armas em um campo de batalha que viu aproximadamente 140 mil homens, sem incluir os prussianos que chegaram mais tarde. Agora compare isso com o HMS Victory, um navio com 800 homens. Claro, seu armamento teria variado ao longo do tempo, mas geralmente ela carregava 104 canhões. Sozinha, uma única embarcação, ela carregava um quarto da artilharia em Waterloo. Isso não é tudo, porque enquanto muitos, até a maioria dos canhões em Waterloo como peças de campo, eram armas de 9 libras ou até menores, o menor dos canhões da Victory eram de 12 libras. Para ser exato, ela carregava 30 canhões de 32 libras, 28 de 24 libras, 44 de 12 libras, e ela até tinha 2 carronadas de 68 libras. Mas claro, concedo a você Waterloo, embora certamente a mais famosa das batalhas napoleônicas, estava longe de ser a maior. Então, talvez em justiça, estejamos fazendo muito dessa pequena comparação. Bem, vamos olhar para a maior batalha napoleônica, Borodino, que viu Napoleão lutar contra os russos pelo controle de Moscou. Ela viu pelo menos 250 mil homens engajados, e o número total de peças de artilharia implantadas foi um impressionante: 1.211 canhões.
E claro, isso supera bem os 100 canhões do Victory. Mas então, talvez devamos comparar batalha com batalha em vez de navio com exército, não é? Porque em Trafalgar, a divisão de Nelson, que era composta por cerca de 18 navios e representava metade da força da Marinha Real, tinha um total de 1.066 canhões. Quase tantos, metade da Marinha Real, quase tantos canhões quanto toda a Batalha de Borodino. E isso não inclui, como eu disse, a divisão de Collingwood, onde podemos adicionar mais 1.180 à contagem, outro equivalente à Batalha de Borodino. Ou, por falar nisso, a totalidade da frota francesa adicione mais 1.516 canhões mais do que Borodino. Ou, claro, por falar nisso, a frota espanhola adicione mais 1.350 à contagem. Então, se fôssemos fazer essa comparação, temos, de um lado, 1.211 canhões na maior batalha terrestre das guerras napoleônicas, comparado com um máximo de 5.112 canhões na Batalha de Trafalgar. E nesse ponto não preciso dizer mais nada. Agora, eu provavelmente poderia divagar sobre isso por horas a fio, mas acredito que isso deve ser suficiente para transmitir meu ponto básico. E qual é esse ponto? Bem, não é terrivelmente revolucionário, eu sei, mas os navios de linha eram grandes, titânicos até, imensamente. E claro, enquanto todos nós começamos com um entendimento básico disso, temos esse entendimento através de nossos olhos modernos, um entendimento falho que não captura verdadeiramente a magnificência dessas criações como seus criadores as teriam visto. O navio de linha era muito mais do que geralmente concebemos deles hoje. Eles eram os encouraçados, os superporta-aviões de sua época. Eles eram verdadeiros titãs. De sua era pré-industrial, maiores que os maiores edifícios e com maior poder de fogo que os exércitos mais fortes. E espero que este vídeo tenha ajudado a lançar um pouco mais de luz sobre isso. Novamente, devo agradecer aos meus apoiadores no Patreon pela generosidade e, claro, por escolherem este tópico de discussão, que espero que tenhamos gostado, e também, claro, devo agradecer aos outros 16 canais do YouTube que compõem esta coletiva Operação Odysseus, cujo link você pode encontrar na descrição abaixo. E assim, claro, chegamos ao fim. E até a próxima vez, meu caro espectador, eu sou e permanecerei seu mais humilde e obediente servo.